governo federal lançou recentemente uma campanha, mais uma, eu diria, de combate a drogas. Campanha essa que contou, inclusive, com a participação direta do presidente da República, usando camisas com ditos sobre a campanha de drogas naquelas atividades esportivas de fim de semana que a gente está até acostumado a ver nos jornais e nas televisões. O presidente fazia coisas como Corra das Drogas, livre disso. Bem, e que drogas ele falava? Certamente cocaína, maconha, e não tratava de uma questão que é o tema do nosso debate de hoje, que é a questão do álcool, o alcoolismo. Há países, e especialmente União Soviética e Estados Unidos, que já têm programas de combate a uma situação que já é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Alcoolismo que traz implicações na questão do trabalho, implicações na vida das pessoas. Afinal de contas, o que é? Como é que funciona o alcoolismo no ser humano? Para debater isso, nós trouxemos aqui algumas pessoas que certamente vão contribuir com essa informação para a gente. Inicialmente apresento para vocês o Eduardo Mascarenhas, psicanalista, que está atualmente escrevendo um livro sobre o tema alcoolismo. Ele já explica para a gente isso. Depois apresento para vocês o Carlos Castelar, que é médico, psicanalista também e envolvido com o trabalho de recuperação de pessoas envolvidas com a questão do álcool, com o alcoolismo. Apresento o Oscar Cox, que é diretor técnico da Associação Brasileira de Combate ao Alcoolismo e Drogas. E também, e por fim, o Ricardo Esch, esse nome eu juro que ainda aprendo, que é médico clínico da Vila Serena, que é uma clínica de recuperação de pessoas do alcoolismo, né, alcoólatras. Nesse sentido, Ricardo, a gente poderia considerar o álcool como uma droga, um fator viciante? Como definir o que seja a importância do álcool nesse processo? Sem dúvida que o álcool é uma droga das mais perigosas, né? Pode-se dizer assim, e fator importante na produção de uma doença, né? como classificada pela Organização Mundial de Saúde como tal, assim como as outras dependências de drogas de uma maneira geral, todas elas codificadas na Classificação Internacional de Doenças. Agora, é interessante a gente comentar, como você falou na sua abertura, em relação às campanhas, né, que são realizadas contra as drogas e que se focalizam no uso da cocaína, como se a cocaína fosse para nós, né, para a sociedade brasileira, um problema muito grave. E o que a gente observa na prática é que existem outros problemas relacionados a drogas tão ou mais graves do que a cocaína, do que a própria cocaína. Nós teríamos a quantidade de dependentes de álcool maior que de cocaína e maconha? Sem dúvida nenhuma. Percentualmente, como seria? Recentemente saiu publicada uma pesquisa da UERJ, Departamento de Drogas da UERJ, que foi uma pesquisa feita com estudantes de segundo grau, de escolas públicas e privadas, e nessa pesquisa, feita com estudantes na faixa etária de 17 e 18 anos de idade, quando se poderia supor que esse uso de drogas estivesse acontecendo, e, surpreendentemente, apenas 3% desses estudantes haviam experimentado cocaína. Quer dizer, em termos de uma projeção até, de certa maneira, pessimista, se 60% desses estudantes que experimentaram cocaína se tornassem dependentes dessa droga, nós teríamos aí um percentual de 1,8%. Enquanto que nessa mesma população, 90% desses estudantes faziam uso de álcool. E também numa projeção de que 10% desse percentual se viesse a se tornar dependente do álcool, nós teríamos aí 9%, que representaria um problema pelo menos 5 vezes maior na nossa sociedade do que o problema da cocaína. Quer dizer, e o que nos parece é que o alcoolismo, ele não tem um destaque, né, nas campanhas e mesmo nas medidas que se tomam em relação às drogas, como tem outras drogas e como a cocaína atualmente. Eu vou tomar a liberdade de jogar uma interpretação que, se for equivocada, certamente eles vão me corrigir. Há um conhecimento
diria, no mínimo razoável, de um processo de dependência relativa à cocaína, que foi citado como exemplo. Você ficaria com tremores, com a necessidade, pela ausência, né, de ter aquela dose. Isso existiria com álcool? Isso que eu já pergunto para o doutor Oscar Cox. Como é que funciona a questão? Inclusive ele, no início, já criticava quando eu falei viciado, né? Por que essa diferença? A gente diz viciado em cocaína, viciado em álcool não se usa, por quê? Por que vocês não usam? Não, eu acho que não é viciado nem em cocaína, nem em questão de álcool. Trata-se de doença, e eu acho que quando a doença se desenvolve no indivíduo, né? O indivíduo não pode largar, há uma compulsão, né? E, consequentemente, eu entendo como vício uma situação de um hábito bastante forte que o indivíduo tem condição de largar. No momento que desenvolve uma compulsão em que este indivíduo, obviamente, ele não pode, por si só, largar aquela doença, aquele vício, aquele hábito, isso descaracteriza o hábito ou descaracteriza o vício. Mas eu acho que dá muito ibope esse termo de vício. Acho também, isso é bom até colocar, talvez até para um debate, né? Que quando eu digo o fulano é viciado, eu me coloco numa postura diferente do outro. O outro é que está ruim. A culpa Enfim, é dele. isso fica aí no ar. Trata-se de doença, é uma doença metabólica, há uma modificação estrutural dentro da célula, há modificações de orgânulos responsáveis pela respiração da célula, de cada célula passa a ter uma modificação na sua estruturação. Esses orgânulos são chamados mitocôndrias, eles se modificam, eles aumentam de tamanho, eles se multiplicam. Então isso realmente é uma metabolopatia. Ou seja, o indivíduo passa a ter necessidade de consumir o álcool para vai alimentar aquele processo. Daí a doença ser efetivamente progressiva, né? Mas se fosse assim, toda e qualquer pessoa que tomava um gorozinho na esquina não seria um alcoólatra? Não, porque essa doença vai desenvolver num percentual. O governo brasileiro, por exemplo, estima hoje no Brasil 12 milhões de alcoolistas. Certo? Aqui, por exemplo, eu tenho estatísticas apresentadas no primeiro seminário sobre política municipal de atenção às drogas, ocorrido em novembro do ano passado, aqui no auditório do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, em que 80% das crianças encaminhadas já haviam consumido maconha, a FUNABEM, 73% das crianças encaminhadas já haviam consumido bebidas alcoólicas e, inclusive, corroborando o que você disse, 70% só haviam consumido cocaína. Um outro dado interessante até para se discutir aqui, 50% dessas crianças na FUNABEM já não viviam com a família. A família é envolvida pela doença e a família se torna também doente. Eu diria que a doença da família chama-se alcoolismo. As atitudes são as mesmas, apenas que a família não bebe. Eu acho que vamos adiante, né? Senão fica monólogo, não é? Deixa eu passar aqui para o Castelar a questão exatamente de alguns ficarem suscetíveis e outros não. Haveria até um aspecto, além de físico-psicológico, quer dizer, uns têm um menor poder de resistência, até psicológico, ou é meramente física a questão? Não, eu acho que há um sinergismo, né? As duas situações acontecem. E fica difícil dizer quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Evidente que as duas coisas precisam ser encaradas, precisam ser tratadas para que o indivíduo possa ter uma recuperação eficiente. A gente sabe também que as drogas não estão sozinhas, quer dizer, a cocaína está quase sempre associada ao álcool. O álcool, por outro lado, também abre perspectivas ao indivíduo usar outro tipo de química, mas sempre, no nosso entender, a droga, o álcool, seja lá o que for, está no lugar da falta.
O que significa estar no lugar da falta? Significa que o homem, como ser desejante que é, está sempre vivendo uma situação de carência, de falta, de frustração. E isso faz parte da vida adulta. Saber administrar os desejos não satisfeitos, as faltas, as frustrações. E há indivíduos que, pela sua imaturidade, não conseguem suportar e enfrentar essa situação. Esses indivíduos são mais vulneráveis. Assim como as hipocondrias podem ter um tipo de característica, como disse o Cox, também o psiquismo dessas pessoas, por questões do desenvolvimento de determinadas neuroses, pode levá-lo à necessidade de ingerir substâncias químicas para se sentir protegido, como forma de defesa pelo medo que ele tem da vida. Uma muleta, no caso, né? Uma muleta que futuramente vai se transformar numa ameaça. Certo. A própria vida dele. Ele usa a droga para viver e acaba com a vida em perigo porque usou a droga. Certo. O Eduardo Mascarenhas, que é mais conhecido até por uma série de aparições e até presenças em determinado meio onde a bebida é socialmente apresentada até como um ato de convivência social, né? Quer dizer, é muito comum, toma um drink, né, aquela festa. E agora você está preocupado escrevendo um livro sobre alcoolismo. Como é que é essa questão da bebida ser um ato social e ser tão prejudicial à sociedade em casa? A gente tem que fazer uma distinção entre o que seja o bebedor social do bebedor compulsivo. Quer dizer, praticamente todas as pessoas bebem e praticamente 90% das pessoas que bebe eventualmente, socialmente, não cria uma dependência à questão do álcool. O problema não está nessas 90 pessoas, está nos 10% de pessoas que começam bebendo, às vezes como todo mundo, e quando elas se dão conta, elas estão bebendo cada dia mais, e começam a amanhecer com a garrafa vazia debaixo da cama e já estão completamente descontroladas com relação à bebida. Agora, isso quando ocorre nas classes altas, porque há muito preconceito com relação ao alcoolismo, quando ocorre nas classes altas, os bebedores, os alcoólatras das classes altas, eles se reúnem nos bares. Muitas vezes a gente pensa que eles se reúnem porque eles gostam de se reunir e eles gostam de bater aquele papo. Não. Isto é a desculpa que eles se dão porque eles vão ali já para beber. Toda a situação social do bar já é uma camuflagem para poder haver o pretexto para a bebida. Então, na realidade, eles se chamam de boêmios, notívagos, almas da noite, mas, tecnicamente, o nome que se poderia dar a essas pessoas, que são em número imenso, são alcoólatras. Agora, é claro, como tudo nas classes sociais endinheiradas, as coisas são todas muito mais elegantes, muito mais charmosas, muito mais luxuosas. Quando isso acontece nas classes sociais mais baixas, a gente vê aí pelas ruas. São os pés inchados, são aqueles mendigos. Grande parte dos mendigos das cidades grandes, eles têm uma história de alcoolismo. O alcoolismo é uma coisa que ele não só é a terceira doença que mais mata no mundo, como quase todos os acidentes de trânsito, tem ou um motorista ou um pedestre bêbado, ou dois motoristas bêbados. Acidentes de trabalho, eles ocorrem principalmente depois do almoço. Por quê? Porque o sujeito já está muito mais para lá do que para cá, porque bebeu durante o almoço. Então você imagina o cara no andaime balançando de um lado, o andaime balançando do outro, o outro com a cabeça lá nas nuvens, com a serra elétrica passando, acaba o braço indo sendo cerrado junto com a madeira. Muitas vezes, não é, Eduardo? Hein? O café da manhã já é um copo de cachaça. Muitas vezes. Não, o cara senta no botequim de manhã, você repara que tem aquelas pessoas que ficam até meio encabuladas no primeiro momento, mas aí olha para um lado, olha para o outro e bota o dreyer, né? E a partir daí começa a festa. A hora que desce o primeiro gole, aí começa naquele embalo já de manhã. Bem, eu queria retomar aqui com o outro lado essa questão específica. Só pediria, como eu apresentei no início, que você estava fazendo um livro, o livro tem essa característica de discutir... Esse livro,
ele vai se chamar, ele vai sair agora, né? Vai ser lançado agora pela editora Siciliana. É um livro que fala sobre alcoolismo, drogas e os grupos anônimos de mútua ajuda. Quer dizer, é um livro que descreve panoramicamente, isso como a gente está começando a fazer aqui, descreve a problemática do alcoolismo, mas descreve uma maneira de enfrentamento do alcoolismo que não seja uma maneira nem policialesca, porque a lei seca foi um fiasco nos Estados Unidos, o álcool não é o caso de polícia, nem de uma forma medicamentosa, porque os remédios e os tratamentos médicos eles se revelaram altamente impotentes, né, em termos do enfrentamento do alcoolismo. Até se tentou uma psiquiatrização do alcoolismo. Até se tentou uma psiquiatrização do alcoolismo. Então surgiu nos Estados Unidos, em 1935, a sociedade dos bêbados, resolveu dizer, ou a gente bebe até morrer, ou nós vamos nos dar as mãos e um ajudar o outro, para ver se a gente consegue se livrar da bebida. Essa ideia singela e genial fundou em 1935 nos Estados Unidos o grupo dos Alcoólicos Anônimos, que hoje estão espalhados pelo mundo, salvam milhões de vidas. No Brasil já são cerca de 5 mil grupos, no Grande Rio são cerca de 700 grupos, em Minas Gerais são outros 700, em São Paulo são 1.000 e tantos grupos, quer dizer, então há uma disseminação por todo o território nacional. Nos Estados Unidos são 30 e tantos mil grupos, né? Então é uma coisa que realmente tomou conta, e eu acho uma coisa muito moderna, uma maneira moderna de enfrentamento de um problema. Vamos então começar. Esse gancho que ele falou, você publicou uma série de estudos no Última Hora. É verdade. Inclusive a própria Abrad utilizou esse livreto, né? Como distribuição, né? Vão fazer parte aqueles comentários, porque há todo um programa nos Anônimos que se segue, de passos, de lemas, de tradições, e o Mascarenhas fez um estudo de cada um desses itens, né? Vão fazer parte do livro também? Vão, quer dizer, o livro ele é dividido em duas partes. Na realidade, esse livro é um desdobramento e um aprofundamento desse livreto. Eu comecei a visitar, né, reuniões de grupos anônimos, me interessei pela coisa, comecei a ler a literatura, e aí frequentei grupos, vi como é que funcionavam, e comecei a escrever aqueles artigos. E vi que as pessoas se interessaram pelos artigos. Foi uma coisa interessante. E a partir daí eu resolvi me aprofundar mais no tema e agora eu publico um livro. Acho que é interessante, Antes de entrar na questão da recuperação, deixa eu pegar um aspecto, eu acho que a gente até entra já, Neto, mas me preocupa ainda um aspecto que não me parece que tenha ficado bem claro. Eu pediria aqui a ajuda do Ricardo e do Oscar para isso. O próprio Mascarenhas colocou, 90% bebem socialmente, e há um 10% sujeito à questão do alcoolismo. Fisicamente e psicologicamente, como é que a gente poderia distinguir isso? Até porque ninguém sabe de antemão, né? Eu serei o possível dependente ou não? Como é que funcionaria isso? Esse fato é uma coisa bastante importante, porque, e é motivo até de muita confusão, porque é importante que a gente possa definir aqui, até quando a gente está disposto a esclarecer alguns pontos, que quando a gente fala em alcoolismo e toxicomanias, quer dizer, a gente está se referindo a um grupo de pessoas em especial, né, que enfrenta problemas em sua vida em função de uma relação patológica com essas substâncias. Quer dizer, o grande problema, sob o ponto de vista de saúde, o grande problema não são as substâncias químicas. Quer dizer, é importante deixar isso bem claro. Quer dizer, a gente não condena o uso do álcool. Né? Quer dizer, a gente evidentemente está preocupado com aquelas pessoas que apresentam uma relação patológica com o álcool. Né? Isso é uma coisa importante que deve ficar sempre muito claro. Né? Agora, essas pessoas, esse percentual, né, de pessoas, em torno de 10%, como o Eduardo falou, que apresenta esse tipo de relação, não está cientificamente, não está ainda muito claro, né, como que essas pessoas, enfim, de onde surge essa diferença, de onde vem.
Quer dizer, inclusive, recentemente, uma pesquisa foi publicada nos Estados Unidos, né, numa revista médica americana importante, falando em relação a fatores genéticos, né, fatores hereditários. E que esses fatores, até aproveitando o que o Castelar falou, esses fatores seriam determinantes de uma dificuldade, vamos falar em termos mais leigos, de uma dificuldade do indivíduo em obter prazer no seu dia a dia, nas coisas simples do dia a dia. Quer dizer, ele teria uma modificação da química cerebral, né, em função de alguns problemas genéticos, ele teria uma modificação do funcionamento químico do seu cérebro e essa modificação se exteriorizaria como uma dificuldade em sentir prazer, em se sentir bem. Esse indivíduo teria uma tendência a exagerar, né, as coisas que o dão prazer, que dão prazer a ele. Né? E entre essas coisas poderia estar situado o álcool. Bem, aí a gente está marcando a coisa com um aspecto psicológico sendo mais importante. Agora, o doutor Costa colocou... Não acho, não. Ele está falando em genética. Estamos falando em bioquímica. Não, geneticamente é uma tendência meramente bioquímica, uma coisa bioquímica. Quer dizer, e como é que ficaria o pedaço relativo a essa tendência de quem está em casa? A gente vai ficar assim, bem, mas eu tenho ou não tenho essa tendência? Pode ficar uma coisa meio preocupante, doutor Oscar. Como é que a gente... Não, é imprevisível? Essa questão de preocupante é o seguinte, o alcoolismo, e eu quero colocar aqui, aproveitando até o gancho do Bachelard, no seguinte sentido. Castelar, desculpa. O mecanismo metabólico de atuação das drogas segue o mesmo curso. Então, o cocainômano, ele é alcoólatra. É isso aí, é isso que você disse, perfeito. Então, o curso metabólico é o mesmo, absolutamente o mesmo. Qual foi mesmo a tua pergunta que de repente eu me perdi? A pessoa que está em casa, quer dizer, como é que ela poderia saber se essa dependência psicológica ou genética... Exatamente. A doença tem uma característica inicial muito interessante. O organismo, diante do tóxico, ele tenta eliminar aquele tóxico. Então vai dar uma falsa sensação de que aumento da produtividade e capacidade na maior ingestão alcoólica. Então o indivíduo que tem uma mudança de comportamento e paradoxalmente para melhor, e ele tem uma melhor capacidade de ingesta, ele é candidato a passar por uma segunda fase da doença. Ele já é alcoolista. Isso caracteriza a doença. Então, definição prática da doença. Todo indivíduo que ao tomar contato com a sua droga, o seu tóxico, o álcool, ele muda o comportamento e perde o controle nessa ingesta, ele é um alcoolista. Acho que tem uma outra maneira, também além dessa, que é muito importante. É o cara que ele chega na festa, ele começa a olhar para o garçom. Ele começa a ver onde é que está a bandeja, onde é que está a bandeja. Ele está ligadão, ele está ligadão, ele está conversando, etc. Mas ele, garçom, por favor. E ele está, né? Ele tem gente que vai ao futebol, fica de costas para o campo. Lá na cervejinha. Só na cervejinha. Toda a vida se torna um pretexto em torno do álcool. Se bebe se está calor ou se está frio. Primeiro porque está triste, depois também porque o seu time ganhou, ele está alegre. Porque perdeu a namorada, para enfrentar a namorada. Porque hoje está frio, hoje está calor para refrescar. Porque hoje ele está meio angustiado, meio aflito, mas hoje ele está bem para ainda poder curtir melhor esse bem-estar. Então todas as razões serão motivos e pretextos para ele beber. Ele estará sempre em torno disso. Eu acho que uma outra característica importante é porque tem pessoas que bebem, né, regularmente a vida inteira. Mas falta uma das características para marcar o alcoolismo, que é a progressividade. Eu acho que a questão da progressividade ela é fundamental. Claro que esses bebedores que estão em torno das 3, 4 doses por dia, né, que muita gente bebe 3, 4 doses por dia, eles estão naquela marca do pênalti, né? O limite. Se as 3 ou 4 doses permanecem durante 10, 20, 30 anos e nada acontece, está caracterizado que o alcoolismo propriamente dito não
não os atingiu, né? Eles seriam pessoas que teriam o hábito de beber, né? Agora, muitas vezes, durante muito tempo, o platô é assim e, de repente, aos 70 anos, aos 75, aquilo começa a subir. E senhoras de 50, 60 anos, elas guardam a garrafa debaixo da pia, ou atrás dos móveis, né? Ou atrás do prato e já começa Eu estou preocupado já agora até com a questão de tempo. Vamos ver também um pouco esse lado de recuperação, tentar rapidamente. Quer dizer, aqui temos 3 pessoas diretamente envolvidas com o trabalho de recuperação. Ele é possível como? Além desse aspecto Mascarenhas e todos os grupos AA, que tem toda uma sistemática de ajuda mútua, de convencimento de trabalho, como que se pode recuperar um alcoólatra? Qual é a solução? São 3, é um tripé. Você tem que recuperá-lo fisicamente, psicologicamente e familiarmente. Essas 3 situações têm que ser atacadas em conjunto. Você cuidar do aspecto físico, que a maioria deles, quando busca um tratamento ou uma recuperação, já está muito atingido. O fato de ser um bebedor há muitos anos provocou uma série de distúrbios emocionais nesse indivíduo, muitas vezes até de caráter. E, por outro lado, como disse o Cox, é a família alcoólica. Um é o bebedor, mas todos são alcoólicos, porque favorecem de uma maneira ou de outra que aquele indivíduo continue sendo o bebedor da família. O Ricardo queria colocar alguma coisa, até o processo, por exemplo, de Vila Serena, de uma internação, ele tende a ser útil? Me parece que o tratamento, até aproveitando o que o Castelar falou, me parece que o tratamento ele deve estar sempre ligado a uma coisa que é importante no processo de adoecimento, né, no processo de dependência. Quer dizer, a dependência, ela significa que aquela substância, no caso o álcool, está gradativamente ocupando mais e mais espaços na vida desse indivíduo. Né? Quer dizer, ela está tomando conta da vida desse indivíduo. Então, e ela se torna importante naqueles espaços, né, em que ela foi ocupada, que ela veio ocupando. Quer dizer, então, a importância do tratamento, quer dizer, o tratamento passa por retirar, né, a substância, retirar a bebida e preencher esses espaços deixados por ela na vida desse indivíduo, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto psicológico, quanto no aspecto social. Então, o social, quer dizer, que abrange aí a questão da família, que abrange a questão do trabalho, que abrange os amigos, a escola, enfim, o que for, quer dizer, também tem um papel muito importante nesse processo de recuperação. Quer dizer, se não for possível modificar, né, a situação social desse indivíduo, quer dizer, modificar no sentido de preencher com outras coisas o papel ocupado pela bebida na vida social desse indivíduo, na própria relação com a família, com pessoas da família, no próprio trabalho, enfim, vai se tornar muito difícil, né, numa abordagem pura e simples do indivíduo, que ele possa resistir às pressões do próprio meio em que ele convive para que ele beba. Né? Quer dizer, então, o tratamento deve ser um tratamento muito integrado. E já que você, como você falou em Vila Serena, quer dizer, o que se procura fazer lá é abordar todos esses aspectos, né, de uma forma intensiva e de uma só vez. Né? Quer dizer, de uma E eu coisa poderia fazer uma pergunta? De preferência, rapidinho. Eu queria uma declaração, porque nós estamos com o tempo já estourado. É que há casos que nós podemos obter o tratamento a partir de um confronto, a partir de uma situação que nós criamos profissionalmente para que a pessoa busque tratamento. Como é isso, Ricardo? Isso está relacionado a uma das, talvez a principal característica da doença, né, da dependência, que é a defesa, né, que o indivíduo cria contra a própria situação, enfim, contra o reconhecimento, né, da própria situação. Quer dizer, a gente tem que convir, né, que é muito, muito pesaroso, muito doloroso, né, para qualquer indivíduo se reconhecer, se verificar dependente de uma substância qualquer. Até a sociedade o pressiona muito nesse sentido, o ameaça muito nesse sentido. Principalmente que a sociedade tem uma ideia de que alcoólatra é um bêbado sem vergonha, que falta vergonha na cara. Se levasse umas boas bolachas ou se tivesse mais um tipo de compostura, ele pararia de beber quando quisesse. Exatamente. E não percebe que ele é um doente. Isso. Bem, eu quero aproveitar então essa deixa final aí do Mascarenhas para tentar fechar aqui, já que estouramos
o horário. Pena. E sempre a gente reclama, né, dos 30 minutos, que não dão tempo. Agradeço a atenção de vocês, deixo à disposição a caixa postal 3916 para qualquer sugestão de tema e até a próxima.